grande pergunta: morrer dói? A gente tem muito medo, né? A morte é apenas uma passagem entre a vida encarnada e a vida desencarnada. Eu tenho medo do sofrimento, mas eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que eu vou continuar vivo depois dessa vida. E o certo nem é falar vida, o certo é falar existência, porque vida é uma só. Eu sou imortal, eu tenho uma vida só. Mas existência eu vou ter várias, passando por várias experiências. Nessa eu sou o Dr. Demartino, numa outra vida eu serei outra pessoa, numa vida passada eu fui outra pessoa. A nossa referência é o Livro dos Espíritos e o livro Céu e Inferno, que é muito pouco conhecido. O livro Céu e Inferno, da metade para frente, tem o depoimento de diversos espíritos que morreram e contaram o que aconteceu com eles nas reuniões. Tem espírito de criminosos, tem espíritos de suicidas, tem espíritos felizes, tem espíritos medianos. Todos eles contando o que aconteceu depois. Então essa história de que ninguém voltou para contar não é verdade. Já voltaram para contar sim. Mas uma pergunta que diz, que é meio capciosa, que está lá no Livro dos Espíritos, essa separação da alma do corpo, está na pergunta 154 até a 162, e na 154 diz assim: a separação da alma do corpo é dolorosa? E o que eles respondem? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então, morrer não dói. O que dói é o corpo físico. Então, as sensações físicas de dor terminarão com a morte na maioria das pessoas. Alguns espíritos seguem perturbados após a morte. E os espíritos dizem que essa perturbação após a morte é pela nossa falta de condição ou, às vezes, o despreparo. Os espíritos que têm um nível espiritual menor têm mais perturbação. As pessoas que morrem de forma violenta, de um acidente, uma calamidade, de suicídio, elas não estavam preparadas para morrer e nem esperavam morrer naquele momento. Então é natural que elas fiquem perturbadas, como se fosse um estado de pesadelo do outro lado. A separação da alma do corpo, ela se dá de forma rápida ou ela é lenta? O que eles nos dizem é que os laços que prendem o corpo físico à alma, esses laços, eles se desprendem lentamente. Não é como se pegasse uma tesoura e cortasse. Então demora um tempo para esse desprendimento. Por isso nós recomendamos que após a morte o corpo fique 72 horas em câmara fria antes do sepultamento ou da cremação. No sepultamento não tem tanto problema, mas a cremação pode ser traumática para aqueles que ainda estão ligados ao corpo. Então essas 72 horas seria o tempo do desligamento desse corpo. Mas alguns espíritos muito apegados ao corpo físico ainda podem ficar ligados após esse prazo. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Não, ela fica num estado de perturbação. O homem tem direito de dispor da própria vida? Não. A Terra é uma escola e nós nascemos para vir a essa escola aprender através de várias experiências a sermos pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo, alcançar a perfeição através das experiências na Terra. Então, quando uma pessoa se suicida, é como se ela estivesse fugindo da escola. Ela deixa de aprender o que ela veio fazer na vida. Então, o suicídio é considerado uma fuga do colégio. E essa pessoa vai ter que repetir de ano. E vai ter todas as consequências de ser uma pessoa que repete de ano. Então imagina uma criança que na primeira série foge da aula e tem que repetir a primeira série várias vezes. Vai ficar aquele moleque grandão sentado na sala de aula com um monte de criança pequenininha. Ele vai sofrer. Então a pessoa que se suicida, ela leva todos os problemas dessa vida para a próxima. Porque o suicídio não resolve o problema. Muitas vezes a pessoa se mata porque está num estado de sofrimento tão grande que acha que a morte vai livrar ele daquela dor e daquele sofrimento. E não vai. Ele vai carregar tudo com ele. A única coisa certa para quem se suicida é o desapontamento, porque quando chega do outro lado ele vê que a vida não acabou. E quais são as consequências? O que acontece? Para onde vai? Cada caso é um caso.
A pessoa que está louca e se suicida, a pessoa que enlouquece, está num problema psiquiátrico, ela não é muito responsável pelo que está fazendo. A consequência é pequena. Uma pessoa que se suicida por vaidade, porque não foi primeiro lugar no concurso de Miss Beleza, é outra situação. Então, cada caso é um caso. E como nós ajudamos os suicidas? Através da nossa prece e da nossa oração. Vibrando por eles amorosamente para que eles possam retomar a consciência, retomar a vida e retomar a evolução. Tipos de morte. Então, nós temos a classificação de vários tipos de morte. A primeira tipo de morte, que é o ideal, seria a morte natural. A morte natural é quando nós morremos na época certa. Então nós vamos morrer na data que estava prevista, com o tempo de vida que estava previsto para nós. Geralmente essa morte é suave e a perturbação é pequena. É como se fosse um despertar no além, porque você cumpriu a sua etapa. Você ficou na Terra o tempo que era para ficar. Morte violenta é aquela morte por acidente, por suicídio, por calamidade, onde a pessoa não estava preparada e de repente ela se vê no mundo espiritual. Essa morte, é claro, ela provoca muito mais perturbação e essa pessoa precisa de socorro espiritual e de um tempo maior para retomar a sua consciência, para retomar os seus sentidos. É lógico isso, né? Morte prematura. Quando a gente fala em morte prematura, dá a impressão que a pessoa morreu antes do tempo. A gente pode morrer antes do tempo. A gente vem com uma programação de um número de anos e depois desse número de anos, o que acontece? A gente pode morrer mais cedo. Então, por exemplo, eu venho para viver 70 anos, mas eu fumo muito, eu bebo muito, eu não durmo direito, eu como tudo que está errado. E eu vou viver 50 anos só. Eu tinha vida para 70 anos, mas pela vida que eu levei, eu desgastei a minha máquina e morri com 50 anos. É como se fosse um carro. Imagine um carro que está indo de uma cidade a outra. E eu pego esse carro e encho o tanque dele com a gasolina. Falo, ó, essa gasolina dá para você andar 100 quilômetros. Mas a pessoa que é o motorista do carro, o espírito, pega aquele carro e sai igual um doido, acelerando, usando marcha errada, desviando do caminho, fazendo paradas que não estavam previstas. Essa gasolina, ela vai parar antes do tempo. Ele vai morrer antes do programado, pelo tipo de vida que aconteceu. A gente pode também passar do programado, que é a moratória espiritual. Quando você tem uma vida regulada, quando você está fazendo uma coisa muito boa para os outros, às vezes a espiritualidade estica seu tempo, porque você está sendo benéfico para a humanidade. Então é bom que você fique mais um tempo vivo. Às vezes você fica um tempo a mais por um motivo, mas é sempre um motivo nobre, não é nunca um motivo egoísta. Mas a maioria de nós está nessa condição, morrendo um pouco antes do tempo programado. E às vezes as crianças, por exemplo, né? Vem uma criança com 7 anos com leucemia e morre. O que essa criança fez de mal? Que pecado tem uma criança de 7 anos de idade? Por que ela morreu? Era o tempo que faltava. Era a missão dela na Terra. E como tudo é aproveitado, o que acontece? Essa criança é colocada numa família e essa situação, essa doença, vai causar uma transformação naquela família ou poderia causar uma transformação benéfica para aquela família. Se a família vai ter o aprendizado ou não com aquilo, depende de cada um. É a escolha de cada um. Mas a condição foi colocada ali para que eles possam evoluir. E aquela criança está cumprindo o tempo que ela veio para cumprir. Então a morte dentro do útero, a morte ao nascimento, a morte de jovens que não deram causa, provavelmente estão em missão de prova, expiação, completando um tempo que lhes era necessário para o seu aprendizado. Um outro tipo de morte é a morte programada. O que a gente chama de morte programada não é que a gente tem uma data e uma hora para morrer. É porque está chegando a nossa hora aproximada e ali vai acontecer o nosso desencarne porque é nosso tempo. Temos também a morte heróica. O que é a morte heróica? É a morte que a gente está naquela condição de salvar uma pessoa.
Então você imagina uma casa pegando fogo, tem uma criança dentro da casa pegando fogo, e aí vem um bombeiro, ou uma pessoa está passando na rua, vê aquela criança na casa pegando fogo, entra na casa e a casa cai em cima da pessoa e a pessoa morre. Ele morreu tentando salvar a vida de alguém. Era o tempo dele morrer? Isso veio programado? Não. Ele escolheu. Ele poderia ter ficado lá, cruzado os braços, vou esperar chegar alguém para salvar essa criança, mas ele decidiu entrar e tentar salvar a criança e a casa caiu em cima dele. Isso a gente chama de morte heróica. Mas só tem valor essa morte quando alguém entra na frente de um tiro, por exemplo, de alguém para salvar a vida de uma pessoa, quando a intenção dessa pessoa é salvar alguém. Porque às vezes a pessoa usa uma situação para provocar o suicídio. A pessoa já quer morrer e aí entra na casa pegando fogo porque fala assim, se eu morrer, ótimo. Aí nesse caso ele está fazendo suicídio, ele aproveitou uma situação para se matar. Então acontece isso também. Pessoas que enfrentam a polícia para que a polícia o mate, mas a intenção dele é suicidar-se. Isso existe. Morte coletiva. O que é uma morte coletiva? É quando acontece um desastre aéreo, é quando acontece uma calamidade, um terremoto, um maremoto, um tsunami, um vulcão, né? Então vem aquilo e muitas pessoas desencarnam na morte coletiva. Essa morte coletiva está programada para algumas daquelas pessoas. Às vezes aqueles espíritos são reunidos naquele lugar, vai ter um desencarne coletivo, porque é um resgate que estão fazendo de vidas anteriores. Mas há pessoas que também estavam na data de morrer e elas vão para aquela situação porque ali foi aproveitado aquele momento para que eles desencarnem. Não sei se vocês se lembram, recentemente caiu um avião e deu na televisão lá, 11 pessoas não embarcaram no avião. E o avião caiu e morreu todo mundo. E uma das pessoas chegou atrasada, 2 minutos, e não deixaram ele embarcar no voo. E ele brigou com o camarada lá da companhia aérea, porque ele não podia embarcar no avião. Depois que ele viu que o avião caiu, o que aconteceu? Ele foi lá, abraçou, beijou o sujeito, falou, muito bem, não deixe ninguém entrar atrasado, porque aquilo salvou a vida dele. Um outro sujeito ficou no café, no andar de cima do aeroporto, e ficou olhando o celular e perdeu a hora do avião. E aí ele não entrou no avião e não morreu. E assim foram essas 11 pessoas. Só que essas pessoas, ao serem entrevistadas, elas dizem assim, graças a Deus que Deus me salvou desse acidente. E os familiares das pessoas que morreram no acidente, como é que ficam? Porque eles vão ficar assim, ora, Deus salvou aquela pessoa, mas não salvou meu filho, não salvou minha esposa, não salvou meu pai. E meu pai era uma pessoa boa e morreu naquele acidente de avião, por que isso aconteceu? E às vezes gera uma revolta. Porque é uma forma equivocada de entender a vontade de Deus. É igual no enterro também, quando alguém tenta consolar uma pessoa lá, fala assim, Deus levou meu filho. Deus não levou seu filho. Deus recebeu seu filho. É diferente. O seu filho morreu no tempo que tinha que morrer ou na condição que ele procurou para morrer. E ele vai ser recebido por Deus. Deus não mata as pessoas. As pessoas morrem, é uma forma equivocada que gera revolta. Então a gente tem que mudar essa nossa visão para que nós possamos entender melhor a vida com mais amor e menos revolta na vida. Porque a ideia que as pessoas têm de Deus é de uma pessoa humanizada, que sente, que fica com raiva, que se vinga. Esse é o Deus do Velho Testamento. Não é o Pai amoroso que Jesus trouxe na renovação do Novo Testamento. A visão que os homens tinham de Deus naquela época era de um Deus vingativo, de um Deus guerreiro, de um Deus combatente. Porque era a visão que o homem daquela época poderia alcançar de Deus. Nós precisamos olhar os textos sagrados com essa visão histórica, da cultura da época, do pensamento da época, e saber que a Bíblia foi escrita por 42 pessoas diferentes. É uma reunião de livros. E muitas vezes expressa a opinião daqueles homens e não a realidade. E sim a forma como eles percebiam a realidade dentro das limitações que eles tinham. Então já vimos os tipos de morte. E depois de morrer, para onde a gente vai?